3, a conversa que Cristo Jesus tem com Nicodemos. E falamos aqui em outras vezes a respeito do que temos dito, relatado aqui a respeito do novo nascimento. Falamos sobre a importância, que é muito necessário se faz a pessoa nascer de novo. Falamos, meus irmãos, que o novo nascimento é algo urgente e volto a frisar, necessário para qualquer pessoa. E essa necessidade não depende apenas de que conheçamos a Cristo, mas precisamos confessar e através dele termos esse novo nascimento, porque somente Deus é quem pode produzir, através do teu Santo Espírito, o novo nascimento. Falamos, meus irmãos, que por que precisamos do novo nascimento? Porque o nosso coração é inclinado contra Deus, porque a nossa natureza pecaminosa é contra Ele. Todos os desejos que temos, carnalmente falando, e isso, diante dos olhos do Senhor, soa como algo não bom. Na verdade, o pecado, ele não cheira bem diante de Deus. Então, nós falamos que, por quê a necessidade do novo nascimento? Porque a nossa natureza é contra Deus. Essa natureza pecaminosa é totalmente inimiga de Deus. E quando nós nascemos de novo, aí sim, nós recebemos um novo nascimento, somos novas criaturas, e a partir daí, todas as nossas ações assim glorificam ao Senhor. Não há como glorificar a Deus, tendo, meus irmãos, uma vida completamente longe dEle. Não há como adorá-lo, não há como exaltá-lo, se não nascer de novo. Não há como adorarmos o Senhor, a não ser pelo Espírito. E para adorarmos a Deus em Espírito, precisa-se ter o quê? Novo nascimento. E eu sempre falo, meus irmãos, que se a adoração fosse apenas canto, Beyoncé, Michael Jackson, esses cantores do mundo que de vez em quando nos shows cantam música evangélica, seriam os maiores adoradores pela performance e pela bela forma que cantam. Mas para adorar a Deus também precisa-se ter novo nascimento. Não há como adorar a Deus em espírito e verdade se não nascer de novo. Outra coisa, porque nós precisamos do novo nascimento? Porque nós não podemos nos mudar. Ou seja, não precisamos de Deus, mas não há como a gente auto-mudar-se. Nós precisamos realmente dessa obra divina. Outra coisa que nós falamos, só para a gente assim clarear um pouco a nossa mente, falamos que o novo nascimento, ele é necessário para que possamos ver o reino de Deus. Sem reino de Deus, na nossa vida estamos perdidos, e para alcançarmos, precisamos confessar e ter o novo nascimento. Deixa eu adiantar aqui, nós falamos também que não adianta ter muito conhecimento, ter uma fé intelectual, uma fé emocional, e isso não é suficiente para termos o reino de Deus. Ou seja, será que só o fato de conhecer a palavra de Deus nos torna novos em Cristo? Não. Além de conhecer a palavra, que é necessário, para conhecermos quem é Deus, precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor Salvador. Porque tem muitos que conhecem muito bem as histórias bíblicas, mas ainda não nasceram de novo. É o caso de Nicodemos. Jesus Cristo conversa com o maioral, com o homem entendido da Torá, das leis. Era um fariseu, principal entre eles, mas lhe faltava o quê? Nascer de novo. Faltava-lhe realmente confessar os seus pecados, se arrepender para alcançar misericórdia. Então, meus irmãos, uma fé intelectual não salva. Uma fé intelectual não faz a pessoa adquirir o reino de Deus. Precisa sim nascer de novo. E isso Nicodemos reconhece quando chega para Jesus e fala: mas Jesus, olha só o que está fazendo. As coisas que você faz, o que o Senhor está fazendo é só coisa divina. Ele reconhece, mas não tem nenhuma experiência do que é reino de Deus. Então vai aqui para você que gosta muito de ler a palavra, não apenas leia, mas pratique. Eu sempre falo que é muito bom nós temos um plano de leitura anual, lermos a Bíblia do Senhor todos os anos, isso é muito bom. Mas sempre eu faço a pergunta: eu li a Bíblia todinha, várias vezes, será que eu tenho obedecido pelo menos um versículo? Quando uma pessoa é nova criatura, quando ela é nascida de novo, a Bíblia se torna um deleite na vida dele.
é aonde que o próprio apóstolo João, escrevendo em uma das suas cartas, primeira carta de João, capítulo 5, versículo, sempre gosto de ler esse versículo, que fala: aqueles que são nascidos de Deus vão olhar para os mandamentos do Senhor e não vão considerar pesados esses mandamentos. Por quê não são pesados? Porque quem nasceu de Deus, ou melhor dizendo, do Espírito, confessaram Jesus Cristo, tiveram um selo que é chamado Espírito Santo, quando vão ler a Bíblia e vão praticar o que nela está escrito, nunca vão considerar pesado ou difícil para ser obedecido, porque uma pessoa que nasce de Deus, olha para a palavra dele e fala: isso é maravilha, isso é deleite, isso é gostoso, isso é muito bom. E eu quero enfatizar que a irmã Elisma diz: realmente é muito bom adorar o Senhor na casa dele, é diferente. E quando nós realmente nascemos de novo, a palavra e a presença na sua casa se torna maravilhoso também. Falamos também que o novo nascimento, meus irmãos, ela é uma natureza recebida do Senhor, não é mérito nosso, mas é algo divino. E a natureza do novo nascimento, em primeiro lugar, tem como visão que ela não equivale a ser bem financeiramente. Tem muitos que falam que quando a pessoa confessa Jesus Cristo como seu Salvador, o indício que essa pessoa é de Jesus Cristo é porque ela tem muito dinheiro. Dinheiro não diz se a pessoa nasceu de novo, porque se fosse assim, meus irmãos, Bill Gates, esses homens riquíssimos, seriam os mais íntimos de Deus, ou que foram os primeiros a nascer de novo. Mas novo nascimento não equivale a ser bem sucedido financeiramente. Não tem nada a ver em ser aqui, riquíssimo, porque dinheiro não compra salvação. Dinheiro ele pode até pagar os exames, podem pagar remédios, mas muitas vezes nem o próprio dinheiro pode pagar saúde. Não pode. Eu já vi várias pessoas se despendendo de tudo para tentar fazer tratamento e ter saúde, e morreram doentes, porque nem mesmo muitas vezes o dinheiro pode comprar saúde. Se Deus não tiver misericórdia, se Ele não der graça, não adianta você ter o dinheiro de todo mundo, que você não vai se curar. Então nós precisamos entender que novo nascimento não equivale a ser bem sucedido financeiramente. E nós terminamos falando, em segundo lugar, que o novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. É necessário confessar, é necessário entender, porque, meus irmãos, eu também disse que Lúcifer, o anjo caído, agora chamado Satanás, era uma das pessoas que mais tinha conhecimento a respeito de Deus. E mesmo tendo conhecimento a respeito de Deus, mesmo assim se rebela contra o próprio Deus. Aí eu chamo a atenção para outra coisa, só abrindo uma aspas aqui, que é aqui que a gente percebe, meus irmãos, que nem os próprios anjos conhecem Deus em sua totalidade. Porque se Lúcifer e a terça parte dos anjos tivesse mais pleno conhecimento do que era Deus, certamente não teriam nem rebelado contra Deus. Isso prova que nem mesmo os anjos que estão diretamente na face de Deus podem dizer: nós conhecemos totalmente quem é Deus. Deus, meus irmãos, na sua eternidade, Ele vai se mostrando ainda mais. É por isso que eu falo, não apenas aqui na sua palavra conhecemos Deus, mas quando estivermos lá nos céus, vocês acham que vamos conhecer Deus totalmente? Não. Eu creio que de eternidade em eternidade vamos ficar surpresos e mais surpresos de quem é Deus. E graças a Deus que vamos ter essa eternidade todinha. Mas para isso precisa nascer de novo. Não tem como. Reino de Deus está fechado para aqueles que não nasceram de novo, mas as suas portas estão abertas para aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. E por fim, meus irmãos, ele não equivale também a ser uma pessoa profundamente religiosa. No versículo de número 1, o que está escrito aí no Evangelho de João? Que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Então nós vamos ver aí que ele era profundamente religioso, era um fariseu, um membro de um grupo mais radical entre os judeus. Era um homem, meus irmãos, que
tinha realmente um domínio muito grande, era aquele que conservava a tradição, um homem que observava as leis, tinha conhecimento dessas leis, aplicava essas leis, mas na verdade o conhecimento que ele tinha a respeito do reino de Deus, mesmo assim era muito superficial, demais. Então, ser extremamente religioso, isso não nos garante de forma nenhuma uma garantia de que estamos indo para os céus e lá vamos ficar. Se nós olharmos bem para o texto da parábola do filho pródigo, nós vamos ver ali que aquele filho mais novo saiu, ele quis a sua parte, foi embora, gastou tudo que tinha, e a vida o ensinou, a vida deu uma rasteira nele, e ele percebeu que a casa do seu pai era o melhor lugar, mas ele tinha dentro da sua casa, esse pai, um filho mais velho, fazia tudo correto, ele era muito bom no que fazia, mas lhe faltava algo, o que é? Intimidade com o pai. Tinha todo o conhecimento dos trâmites da casa do pai, sabia certamente tudo o que era para ser feito, mas o que lhe faltava? Intimidade com Deus. E aqui eu quero abrir outra aspas aqui, e depois fechar, é dizer o seguinte, esse negócio, meus irmãos, que muitos falam, estou fazendo a obra de Deus, e vive nessa correria, isso também não quer dizer que você tem intimidade com Deus, porque as pessoas pensam, estou fazendo a obra de Deus, e entram nessa correria, né? E às vezes, nessa correria, porque só está pegando a palavra, é porque está cantando, isso garante que a pessoa tem intimidade com Deus. Tem não, meus irmãos? A Bíblia nos fala que muitos chegarão diante dele falando, Senhor, profetizei em teu nome, falei em línguas, expulsei demônios, curei os enfermos em teu nome. Aí o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim o quê? Malditos, porque eu não vos conheço. Por quê? Dizia que fazia a obra de Deus, mas não tinha intimidade. E como é adquirida essa intimidade? Muitas vezes é adquirida em secreto com o pai, fecha a tua porta, né? É aquela convivência, a comunhão com ele. Então, meus irmãos, não vamos nos iludir, porque a gente corre para lá e para cá fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, cantando ou fazendo boas obras em nome de Cristo Jesus, que isso diz que temos intimidade com Deus. Não. Se fazemos isso, porque somos instrumentos. Agora, precisamos buscar, precisamos nos aprofundar. Nicodemos era um desses, tinha todo o conhecimento, podia até fazer tudo em nome de Yahvé, fazer em nome do Senhor, mas lhe faltava o quê? Comunhão, intimidade. Então nós temos que entender, eu estou indo para a igreja todos os dias, ótimo, vem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Busca o Senhor, busque, sim, mas não pelo fato de desencargo de consciência, apenas para dizer a Deus o que você está fazendo. Quem é nascido de novo, lê a palavra, prega, canta, faz a obra, porque em primeiro lugar recebeu dele a nova criatura, recebeu dele uma nova roupagem santa, graciosa da parte dele, e fazem tudo isso porque em primeiro lugar amam, têm intimidade, são submissos, e depois ele vem como instrumento nas mãos do nosso Deus. Então a gente percebe aí, um dos principais homens, que levantava, meus irmãos, fortemente contra a helenização da religião judaica, ou seja, ele era aqueles que ninguém pode fazer parte do judaísmo, a não ser o próprio judeus. Quem se converter, esse não tem parte com Deus. Não, meus irmãos, não é assim não. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. O recebeu, mas deu a todos que creem em seu nome, ser chamados o quê? Filhos de Deus. Outra coisa que precisamos entender, que Nicodemos entendia que o reino de Deus era algo sistemático na visão humana, assim como muitos acham que o reino de Deus é aquilo que eu sistematizo, é da forma que eu quero, tem que ser desse jeito. E aqui, meus irmãos, eu quero infelizmente comentar, nós vimos isso quando muitas pessoas que auxiliavam trabalhos ou eram membros de tal igreja e começaram a dizer, não, eu quero abrir uma igreja conforme o que eu penso, na minha interpretação bíblica, da maneira que eu quero. A gente vê aí cheio de igrejas que dizem ser evangélicas, mas que escarnecem pelas atitudes
e escandalizam o evangelho de Cristo. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós não temos o poder de sistematizar o reino de Deus, e nem podemos trazer o reino de Deus ao nosso entendimento. A verdade é que a interpretação bíblica tem que ser feita a partir do Espírito Santo, e não a partir do meu achismo ou da minha concepção das interpretações bíblicas. A grande questão, o grande problema aqui, que Jesus Cristo identificou em Nicodemos, é que eles sistematizaram o reino de Deus conforme o seu pensamento. Aí Jesus Cristo muda a situação, fala: meu filho, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não tem parte no reino dos céus. Então isso precisa estar bem fixo em nossa mente. Outra questão que precisamos entender, que o simples fato de termos informações sobre Jesus Cristo não nos torna realmente assim merecedor. Claro que a gente nunca será merecedor, mas uma forma de falar, não teremos nunca essa honra de ter o reino dos céus. Tem muita gente que fala: eu conheço Jesus, eu sei que está escrito na palavra, mas olha o que diz no versículo 2, que ele foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre. Tinha conhecimento que Jesus Cristo era um mestre, era um professor, ensinava coisas a respeito da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos sabia identificar quem era Jesus Cristo. Mas isso, meus irmãos, não nos torna novas criaturas. Ter informações sobre Jesus Cristo não nos torna novas criaturas. Precisamos ter conhecimento de quem é Jesus, mas precisamos confessá-lo como Senhor e Salvador. Só ter informação sobre Ele se torna insuficiente no sentido de ter salvação. Dizer assim: eu conheço Jesus Cristo, agora tenho salvação. Não, eu preciso ter informações, conhecimento a respeito dEle, e preciso entender que Ele é o único Senhor que pode salvar. Então, a partir disso, entendendo que para ter a redenção, eu preciso confessar, nascer pelo Espírito Santo, porque é obra dele, e assim eu posso adquirir o reino dos céus. Eu estou correndo aqui para a gente chegar ao final do nosso estudo. Outra coisa que nós falamos aqui é que o novo nascimento não equivale a uma reforma moral. Versículo de número 6 do Evangelho de João, capítulo 3, o que está escrito: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus Cristo estava tentando entender aqui, fazer entender? Que o novo nascimento, portanto, não é uma reforma do velho homem, não é apenas uma fina camada de verniz religioso, não é algo que o ser humano possa fazer. E há muitas pessoas decentes, meus irmãos, que nunca nasceram de novo. O que Jesus Cristo está falando? Meu filho, quem disse que eu estou melhorando o velho homem? Eu citei aqui um livro de John Piper, Finalmente Vivos, que é um livro, meus irmãos, que fala muito sobre o novo nascimento e a forma como Cristo trata o novo nascimento. E uma das coisas que John Piper coloca nesse livro é que o que Jesus Cristo estava apresentando para Nicodemos não era a melhoria do velho homem. Ele não estava colocando roupa nova no velho homem, nem estava colocando no velho homem, estava costurando ele coisas novas. Não, ele está dizendo: meu filho, o negócio é o seguinte, eu não vim aqui melhorar o velho homem, eu não vim aqui aperfeiçoar o velho homem. Porque, meus irmãos, pasmem, eu conheço cristãos que estão há mais de 20 anos na igreja, que ainda não tiveram uma transformação total, porque acham que Jesus Cristo tem que melhorar quem Ele é. Ele evoluiu. Meus irmãos, se queremos alguma evolução nesse sentido, precisamos de Cristo, e Ele precisa operar, precisamos nos converter a cada instante. Então, o que Jesus Cristo estava apresentando para Nicodemos é que Ele não está colocando um verniz religioso. A verdade é que Jesus Cristo não está apresentando nem a Nicodemos uma nova religião. É porque as pessoas pensam, quando vou para a igreja evangélica, eu vou confessar Jesus e levantar a mão, eu estou aceitando uma nova religião. Não, de forma nenhuma.
Olha o que Paulo explica à igreja de Gálatas, ali na carta de Paulo aos Gálatas, dizendo que o que é Cristo viver em nós? É quando eu já não mais vivo, é quando eu abro mão de quem eu sou, para que Cristo agora seja em mim tudo. Enquanto, meus irmãos, continuarmos sendo esse velho homem, Cristo não será em nós. Então nós precisamos deixar, é o ensinamento de Cristo em Lucas capítulo 9. Se vocês quiserem seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me sigam. Ou seja, vocês precisam abrir mão, confessar-me como Senhor, para que eu seja o dono da vida de vocês. Vocês precisam assumir a responsabilidade do cristianismo, pegar a cruz, e vocês precisam me seguir. Vocês agora precisam me imitar em tudo. Aí sim, temos a salvação de vida, mas fora disso, não há como. Então, o novo nascimento que Jesus Cristo está propondo a Nicodemos é isso. Não é algo que o ser humano possa fazer. Ele conhecia sobre batismo. Por isso que Jesus fala, quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos entendia o que era batismo em águas. Mas Jesus Cristo está falando, não é só nas águas não, meu filho. Eu estou falando sobre algo que somente o Pai pode proporcionar. Só Deus é quem pode mudar. Tem que nascer dele. Não é voltar novamente à madre, como Nicodemos pergunta, mas é nascer dele, é você se entregar a ele, se submeter a ele, obedecer a ele em tudo, aí ele vem com seu poder transformador, aí por isso que agora, a partir desse momento, nós éramos do mundo, agora somos completamente de Deus. E quem é de Deus a partir do novo nascimento, ninguém pode tirar das mãos de Deus as suas ovelhas. O inimigo já não tem mais poder sobre ele. Então não tem mais poder. Muitas pessoas, como eu falei, são sinceras, são honradas na sociedade, são pessoas assim exemplares, mas obras, boa conduta deve ser uma ação de todo bom cidadão, mas boa conduta, sem ter novo nascimento, não garante ninguém aos céus. Tem que ter boa conduta e tem que ter Jesus. Tem que sim falar a verdade, humanamente falando, mas precisa ter aquele que liberta. Temos que ser, assim, meus irmãos, honestos em tudo, como cidadãos, mas precisamos ser honestos, convertidos em Cristo, para que possamos alcançar redenção, para que possamos entender o quê? O que é o novo nascimento? É algo totalmente radical. O novo nascimento é algo radicalmente novo. Vamos ler o versículo de número 3, o que está escrito aí? A isso respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus Cristo está ensinando aqui, meus irmãos? Que quando recebemos o novo nascimento, isso sim é ser radical. Ser radical não é colocar piercing, não é se tatuar, porque muitos acham que isso é ser radical. É andar, é andar diferente, com roupas extravagantes. Eu sou radical. O que é ser radical é ter Jesus. O que é ser verdadeiramente radical é você ir contra a sua natureza pecaminosa. Isso é ser radical. Esse é o verdadeiro sentido de radicalismo. Aí muitos interpretam aí, não, porque tem crente radical que falam que são homofóbicos, não sei o que lá. Não tem nada a ver com isso. Ser radical é você negar a sua natureza pecaminosa por amor a Cristo. É você negar todo o prazer carnal, porque você quer servir a Cristo. Isso é radicalismo. Só que, principalmente hoje, os jovens não estão compreendendo isso. Até certo dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor, a Bíblia é contra tatuagem, é contra piercing. Aí eu só fiz, olha meu filho, eu só quero te responder perguntando, Jesus usou piercing? Jesus usou tatuagem? Jesus fez rastafari no cabelo? É isso que eu às vezes me pergunto.
Se eu quero ser parecido com Jesus, é claro que eu não estou falando sobre contexto de moda, contexto de roupagem, de estilo. Eu estou falando de conduta. Será que eu preciso tatuar o nome Jesus no braço para dizer que eu sou crente? Isso a gente faz com a vida, meus irmãos. Será que eu preciso dizer assim, eu vou pôr um pince agora, porque eu vou entrar no meio dessa galera para ganhá-los para Jesus? Mas porque Paulo disse, me fiz de louco para ganhar os loucos. Quando Paulo falou que fez de louco para ganhar loucos, ele baixou o linguajar dele. É como a gente estivesse na igreja aqui, né? Qual o linguajar do cristão? E aí, varão? E aí, fogaréu? Se você for falar para uma pessoa que não entende nada de ele, fala, que papai, que troço aí. Então o que eu vou falar? E aí, bênção? É a linguagem. E um pouco dessa linguagem elevada do conhecimento que ele tinha para que os outros pudessem entender melhor o que ele estava falando. Porque a verdade é, meus irmãos, se lá na nossa casa tiver uma pessoa que não é cristã e formos falar sobre questões espirituais, eles não vão entender nada, porque as coisas do Espírito se discernem o quê? Espiritualmente. Aí de repente o marido chega para a esposa que não é evangélica e começa a falar um monte de linguagem cristã. Ela vai dizer assim, minha filha, você está falando o quê? Você está falando grego comigo. Então não é que Paulo ficou doidão, começou a andar nu e fez um monte de coisa extravagante. Não, ele baixou uma linguagem para que pudesse ser entendido por aquelas pessoas que não tinham conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Então, se a gente quer ser radical, se você é jovem, se você é mãe, se você é pai, se nós queremos ser realmente radicais, precisamos viver Cristo. E na contramão do sistema, dos prazeres mudando, negando todo e qualquer tipo de coisas que são abomináveis ao Senhor. Aí você está sendo radical. É esse tipo de radicalismo. Porque o que Jesus fez? Confrontou e ensinou. Ele foi na contramão da sociedade. E o cristão nos dias de hoje, ele anda à contramão da sociedade. Hoje, quando a Bíblia fala lá, o apóstolo João, quando fala em sua carta, que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, hoje muitas pessoas estão fazendo ao contrário, estão se tornando amigos do mundo e achando que isso está muito bom e se tornam inimigos de Deus. Não querem ser inimigos do mundo, estão se tornando inimigos de Deus. Então o novo nascimento é algo radicalmente novo, é algo, meus irmãos, que realmente nos traz uma perspectiva sobre a eternidade. Até mesmo porque Cristo Jesus, em todo o momento que ele esteve com os discípulos e ensinava ao povo, uma linguagem que Jesus Cristo muito usava era eternidade, era reino de Deus. Sempre atribuía tudo ao Pai, reino de Deus, Pai, reino de Deus, reino dos céus, Pai, reino dos céus. Olha para o reino de Deus, e isso que devemos fazer. Então, se a gente quer viver realmente novidade de vida, a gente precisa enxergar o reino de Deus. Buscai, olha o sermão do monte. Buscar em primeiro lugar as coisas o quê? Divinas. E a sua justiça. E as demais coisas assim nos serão acrescentadas. Outra questão. Além de ser o novo nascimento radicalmente algo novo, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Jesus Cristo está falando para Nicodemos, é nascer do céu, de Deus. E a palavra que ele fala aqui, nascer do céu, de Deus, ele está falando, olha, você precisa nascer do alto, você precisa nascer de cima, você precisa realmente receber essa transformação de Deus e não dos homens. É por isso, meus irmãos, que eu sou totalmente contrário quando alguém quer convencer outras pessoas, quer porque quer, pelas suas próprias palavras. De vez em quando a gente sempre ouve, pastor, ora pelo meu marido, ora para minha esposa, pelos meus filhos, não está tendo mais jeito, eu já tenho 10 anos que eu tenho falado, tem 15 anos que eu já converso. Meu irmão, sabe por que você não convence e nem transforma? Porque você não tem esse poder de fazer. Eu acho interessante Pedro escrevendo a sua carta, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1, ele estava falando para as mulheres.
aquelas mulheres que tinham seus maridos que não eram convertidos, né? Eu falei assim, minhas queridas, eu vou trazer uma linguagem bem simples. Fiquem quietinhas, não fale mais nada não, né? Se está querendo transformar o seu marido, fique quieta, dê testemunho, o testemunho vai valer, e a partir do testemunho, ele poderá sim perceber a importância da mudança. Então, meus irmãos, se você está falando, é claro que a gente tem que ter autoridade, tem certas coisas que precisamos realmente ser firmes, mas mudar vidas para transformá-las é obra exclusiva de Deus. Nenhum pastor pode mudar nenhuma vida, seja ele o pastor mais conhecido. Por isso que de vez em quando, meus irmãos, eu vejo alguns pastores falam muita besteira e acham que a sua palavra vai mudar. Nós somos sim porta-vozes do reino dos céus, precisamos ser sim pessoas que falem da palavra, mas quem transforma o homem é Deus através da sua palavra. Nenhum ser humano tem poder de transformar o outro. Deus estava falando para Nicodemos que o céu é apenas o nosso destino, não é apenas o nosso destino, mas também lá é a nossa origem. Quem nasce de novo entende que não apenas o céu deve ser o lugar que devemos ir, mas nós vamos entender que lá também é a nossa origem. Então nós não nascemos do sangue, e nem da vontade da carne, e nem na vontade dos homens, mas nascemos na vontade de Deus. Nenhum ser vivo pode operar em si mesmo esse novo nascimento, como nenhum ser morto pode dar a vida a si mesmo. Assim como o morto não pode dar vida a si mesmo, é a mesma coisa a pessoa. Ela precisa ter Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor plenamente do seu coração. Versículo de número 5, olha só o que Nicodemos diz. Respondeu-lhe Jesus Cristo respondendo para Nicodemos: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que isso nos comete aqui, meus irmãos? Que o novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito. A primeira coisa, quando a pessoa que recebe o novo nascimento, ela tem como ação é a transformação interior, para depois ser uma transformação exterior. Como a gente está no culto de doutrina, eu posso falar isso. E eu também não teria problema nenhum falar em outros cultos. Meus irmãos, quando eu vejo jovens andando no meio da rua, quase semi-nus, eu fico perguntando se houve uma transformação realmente interior. Porque quando a pessoa é transformada de dentro para fora, ela começa a entender, Diácono Carlos, que ela agora é templo do Espírito Santo. Não é lugar de escândalo, não é lugar para ser colocado como um indício de pecado para os outros, porque as pessoas falam: não, pastor, é claro que tudo contribui, quem olha e quem anda. Meus irmãos, se eu sou o templo do Espírito Santo, esse corpicho aqui, esse caraquinho aqui, esse corpo pertence a Deus para glorificá-lo. A minha cabeça tem que glorificar o Senhor, os meus braços precisam glorificar o Senhor, minhas pernas glorificam o Senhor. Agora, se o meu corpo é tido como um instrumento de escândalo, de chamar a atenção para que possa provocar alguma coisa que não glorifica o Senhor, eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus. E por isso que às vezes eu vejo, principalmente em redes sociais, agora virou um modismo, tirar a foto seminua e colocar lá embaixo um versículo bíblico. Virou isso. Jovens, quanto mais passam, é roupa curta, short curto, decote, roupa sensualizando, e a gente não pode esquecer que sensualidade é um poder da carne, é lascívia. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso, que quem comete tais coisas, diz no final, que elas não têm parte no reino dos céus. A Bíblia é enfática, a Bíblia, meus irmãos, não tem esse negócio de sim ou não. Então nós temos que tomar cuidado, de que o nosso corpo não seja levado para a sensualidade ou provocação.
Aí muitos falam, mas o corpo é meu, eu faço dele o que você quiser. Bem, eu entendo que a partir do momento que eu confessei Jesus, o meu corpicho já não é mais meu. Ele pertence ao Espírito Santo. Tudo aqui, tudo que você é, pertence a Deus. Se você vai lá na barbearia lá da Rafael, você vai fazer uma bela barba, um cabelo para a glória de Deus. Não é não? Ó, já fica aí a dica para o pessoal. Se você vai fazer uma chave lá em Fred, né, você vai fazer para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória do Senhor. Agora, se o meu corpo é usado como libação, é usado como instrumento para provocar escândalo, o que a palavra do Senhor diz em Mateus, ai daquele de quem vem o escândalo. Mas a gente, não, mas virou moda, está tudo certo, não tem problema nenhum não. Aí eu falo o que um dia eu vi de uma comédia muito inteligente, uma comédia evangélica muito inteligente. Quando um jovem chegou para o pastor e falou, pastor, eu posso beber vinho, eu posso me embriagar? Ele falou assim, pode, meu filho. Eu posso me drogar? Pode. Eu posso me prostituir? Pode. E foi falando, aí perguntou para o pastor, o que eu não posso, pastor? Ir para o céu. Pode, fica à vontade. Quer se prostituir? Prostitua. Quer adulterar? Adultere. Pode, meu irmão, pode. O pastor não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus Cristo está explicando aqui? Que quem recebe o novo nascimento é mudado interiormente. Só que, meus irmãos, quando o interior é mudado, é onde que percebemos que há mudança? Na vida, na convivência, na palavra. Eu conheço cristãos que até hoje xingam. Eu não sei se houve transformação. Porque o cristão, quando recebe um novo nascimento, a sua boca é boca para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Carlos. Eita, aí, ó. Aí você chega uma pessoa e fala, tu é bonito, homem, tá vendo? Então, meus irmãos, é isso que precisamos compreender sobre o novo nascimento. Se há uma mudança interior, uma das primeiras coisas que são observadas nessa mudança é a forma como eu vou conduzir a minha vida. É a maneira como eu comecei a falar agora. É a maneira como eu enxergo. É a maneira como a minha mente é planejada, é mudada em tudo. Eu começo a entender o que Paulo escreveu em Romanos 12. Quem é nascido de novo não se conforma com esse sistema do mundo. Quem é nascido de novo, ele não se adequa e nem se adapta a qualquer coisa que desmereça o reino de Deus ou abominável diante dos olhos do Senhor. Ele não apenas nasce da água, porque tem muita gente que se batizou na igreja e achou que isso é suficiente. Não, precisamos sempre, claro, nascer do Espírito, precisa ser ter arrependimento. Assim como nascemos na água, que tem esse simbolismo de purificação, porque muitos acham que a palavra batismo, que é no grego que também que fala que é imersão, mas um dos sentidos da palavra batismo é aspersão e purificação. Então a água também tem essa conotação, tem esse simbolismo. E quando Cristo está falando, não é apenas da água, Nicodemos, mas é um arrependimento do pecado, e essa pessoa é purificada pelo sangue. Ninguém pode salvar a menos que seja interiormente purificado. Assim como a água purifica-nos, limpa o nosso corpo, é o Espírito Santo e o sangue de Jesus Cristo que nos lava de todo o pecado. Isso é obra dele para que realmente possamos entender a importância do novo nascimento. Então, nascer do Espírito é nascer de cima, do alto de Deus. É ser transformado pelo Espírito Santo, como o profeta Ezequiel falando lá no versículo capítulo 36, que ele vai mudar, vai tirar esse coração de pedra e colocará um coração de carne, ele nos purificará. Então não é apenas, meus irmãos, uma mera reforma moral, é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. O nosso caráter é mudado, a nossa vontade é mudada, o nosso coração nem se fala. Tudo que vamos fazer, a uma pessoa que nasce de novo, tudo que ele faz, a primeira preocupação é: estou glorificando a Deus? Quem nasce de novo sempre pergunta: Senhor, estou no caminho certo? É da tua vontade? Está tudo conforme o que o Senhor quer? Porque isso é o novo nascimento.
E uma coisa que a gente perdeu, meus irmãos, principalmente aqueles que são novos convertidos, né? Eu peço a Deus que nunca me tire o sentimento do novo convertido. Eu vou explicar por quê. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Obrigado, Carlos. O novo convertido é aquele que está disponível a tudo. Eu lembro um dia, meus irmãos, que um novo convertido chegou para mim assim: pastor, o que foi, meu irmão? Tá tudo bem. A gente logo pensa que é coisa ruim, né? Quando você vê uma pessoa chorando assim do nada: pastor, pastor, olha isso aqui, pastor. Ele abriu a Bíblia: sim, meu irmão. E chorava, assim: olha que eu li, Jesus chorou, pastor. E ele estava chorando, pranteando. Eu olhei assim, e tinha um irmão do lado: meu irmão, por causa dessa besteira, olha como o novo convertido é diferente. Tudo que ele lê é profundo e maravilhoso. E às vezes a nossa experiência de maturidade cristã, porque a verdade é que a gente devia ser muito mais sensível que o novo convertido. Não é verdade, meus irmãos? Pelas experiências, pelo conhecimento da palavra, pela forma como nós enxergamos a Deus e nos aprofundamos em Deus, era para nós, um crente de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, devia ser muito mais sensível do que um novo convertido. E às vezes a gente precisa resgatar esse sentimento do novo convertido. Ele chorava: Jesus chorou, pastor, olha que coisa maravilhosa, eu nunca tinha lido na palavra. E muita gente já leu várias vezes, nunca se tocou. Aí ele lia, e tudo para ele na palavra, irmão, era uma coisa que mexia com ele. Será que a gente realmente precisa rever o nosso conceito? Será que a gente precisa rever realmente se a gente nasceu de novo? Porque esses últimos dias, tempos que temos vivido, parece que o povo está vivendo com os olhos enxugados. Não tem mais aquela sensibilidade. Parece que tem medo de chorar, parece que tem medo de glorificar. E precisamos entender que não é uma transformação moral, mas é uma transformação profunda de coração, de caráter, de vontade. É uma mudança, meus irmãos, tão radical, que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança e novos temores. Tudo muda. Mas são mudanças divinas que nos transformam em pessoas que verdadeiramente glorificam a Deus em tudo. O novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Vamos ler o versículo de número 8, capítulo 3. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele faz aqui a comparação com o vento, não é verdade? E é interessante, meus irmãos, se nós olharmos bem sobre o vento, ele sopra onde quer, que Jesus Cristo falou, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, e ele fala que é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ele está falando aqui que o vento é livre, soberano e misterioso, ninguém sabe para onde vai. É um negócio assim, que não tem como a gente falar assim: o Espírito Santo vai fazer dessa forma, ou vai agir assim. A verdade é que Jesus Cristo está falando é que o Espírito também sopra onde quer, em quem quiser e na hora que quer. E ninguém segura o vento, nem pode detê-lo ou domesticá-lo. Ninguém pode deter. Ninguém pode domesticar o vento. Ninguém pode chegar para o tufão e falar assim: eu vou domesticar você. Ninguém pode fazer isso. A mesma coisa é a obra do Espírito. Ela é soberana e eficaz. Quem pode deter quando o Espírito Santo quer mudar uma pessoa? Ninguém. Ninguém pode domesticar o Espírito Santo. Ninguém tem o poder de dizer o que ele deve fazer, porque o Espírito Santo é livre. Ele é soberano em toda a sua boa obra. Ele é eficaz. Tem momentos que nós não podemos explicar o que o Espírito Santo está fazendo, mas testificamos que é grandioso, poderoso e profundo. É por isso que eu amo, meus irmãos, esse nosso Deus. É por isso que eu amo o Espírito Santo. Um dia eu perguntei a uma pessoa que é até seminarista,
que não cria mais sobre os dons do Espírito. Um dia eu perguntei para ele: meu filho, me diga qual foi o ser humano que venha dizer, ou tem autoridade para dizer ao Espírito Santo, os dons acabaram. Eu perguntei para ele. Não, porque no entendimento teológico, porque segundo a teologia, segundo alguns, você está falando de homens falíveis, perecíveis, ilimitados, debilitados. Você está falando de homens que tinham neles natureza pecaminosa. Quem é que pode dizer para Deus que acabou? Quem é que teve autoridade de dizer para o Espírito Santo que os dons dele só serviram para a época de Corinto? E as evidências, exato, irmã. Quem é que... eu quero saber, a não ser que tenha a quarta pessoa da Trindade. Ninguém pode dizer o Espírito Santo. Ele é livre. Ele sopra onde quer. Ninguém pode domesticar o Espírito Santo, porque também ele é Deus. Ele é Espírito. Ele é Santo. Então o Espírito Santo sopra onde jamais sopraríamos. Ele vai aonde jamais nós iríamos. Ele pode, meus irmãos, entrar em nações que dizem ser nações comunistas e proibidas do Evangelho, mas quem é que pode impedir o Espírito Santo de entrar lá? Porque ele também é onipresente, o atributo dele também é onisciência, é onipotência. Então Jesus Cristo está falando: Nicodemos, se você está acostumado a domesticar os homens religiosamente, eu quero te falar uma coisa: quem nasce do Espírito Santo é levado por ele, é conduzido por ele e é cheio dele. Esse é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, para finalizarmos, o Espírito Santo de Deus é quem modifica. E a comparação que Jesus fez à obra do Espírito com o vento nos ensina, muitas vezes, a não conseguirmos entender a sua obra. Há momentos que a gente não entende mesmo. É como Jó não entendia mas ele estava tentando compreender o que estava acontecendo. Era uma vontade divina. Assim como existem muitas coisas que Deus faz, serão totalmente incompreensíveis. Até mesmo o próprio Deus, muitas vezes, para nós, é incompreensível. No sentido de nós não entendermos, nem sabermos. Tem hora que a gente fica chateado com Ele, porque Ele não nos responde. Tem hora que a gente fica chateado com Ele, porque Ele não faz. Mas Ele é Senhor, soberano, o Espírito Santo é a mesma coisa. Então nós temos que ser conduzidos, porque quando nós nascemos de novo, e nascemos do Espírito, quais as condições que Ele nos trazem? Eles trazem, meus irmãos, sempre a graça de que o reino de Deus, as portas do reino de Deus estão escancaradas, estão abertas, para que o dia que Jesus Cristo vier buscar, ressuscitar os mortos, arrebatar os vivos também, nós entraremos pelas portas das mansões celestiais. O novo nascimento vai nos possibilitar e nos garantir que veremos o nosso Deus face a face, estaremos diante dele. O novo nascimento faz isso. O novo nascimento nos fará experimentar a nova Jerusalém, como João escreve, o apóstolo João escreve, Apocalipse 21, que neste lugar não há choro, não há ranger de dente, não há luto, não há dor, os nossos olhos estarão enxugados, porque não haverá lágrimas de dores, estaremos eternamente contemplando o Santo de Israel e dizendo: Ele é maravilhoso para com as nossas vidas. Meus irmãos, o novo nascimento, ele realmente nos faz entender nos faz reconhecer os nossos pecados, porque quando nós nascemos de novo, começamos a ter a plena consciência mais profunda dos nossos pecados. Nós vamos entender que aquilo que fazíamos, que achávamos que eram coisas corretas, já começamos a ter compreensão que elas não são boas. O novo nascimento, ele traz essa condição, ele traz a nós o reconhecimento dos nossos pecados, e vamos perceber que o pecado realmente não é algo bom. A verdade é que quando nós nascemos de novo, começamos a ter nojo do pecado,
Começamos, meus irmãos, a não ter o desejo do pecado, porque percebemos que o pecado é terrível, ele nos afasta de Deus. Então, ele traz essa condição. O pecado é maligno, o pecado adoece, ele escraviza o homem e mata. O salário do pecado é a morte. Então, nós reconhecemos que somos pecadores, e a partir deste momento, começamos a olhar para Cristo. Começamos a vivenciá-lo. Porque, meus irmãos, antes da fé, vem um arrependimento. E quem nos faz arrepender do pecado? Obra do Espírito. Porque eu conheço muitas pessoas que, sem ter fé em Cristo, foram profundamente tocados pelo Espírito Santo e se arrependeram antes da fé. Porque nós achamos que é só através da fé. A fé é importantíssima, mas primeiro é a obra do Espírito. Ele vem, transforma, convence o homem, regenera. Quando essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo e ela confessa o pecado, então a partir dali é gerado sim uma fé genuína em Cristo. Porque só o novo nascimento nos faz compreender coisas espirituais que a gente nunca tinha conhecimento, através do novo nascimento. Então, meus irmãos, é preciso crer que Jesus levou sobre si os seus pecados, os nossos pecados. E o propósito de Jesus ser levantado fica agora mais explícito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Observe bem, que é justamente nesse capítulo que Jesus, ele fala, porque Deus amou o mundo. Como nós temos a compreensão de fato que Deus amou o mundo? Quando nós entendemos a profundidade do novo nascimento, aí nós vamos entender que realmente Deus nos amou. Imerecidos éramos de receber, mas Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho, e agora, em Cristo, nós temos redenção eterna. Amém? Eu quero fazer 3 aplicações. Primeira delas, o novo nascimento, o resultado do novo nascimento, implica em livramento da condenação. Versículo 16, porque Deus amou muito de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que entender que nos traz o entendimento do livramento da condenação. Outra coisa que nos traz entendimento, da garantia da vida eterna. Crer no Filho de Deus é semelhante a olhar para a serpente de bronze, como Moisés fez, que olhou ali. Se alguém quisesse ser curado e não morresse, tinha que olhar para a serpente de bronze. Então, outro resultado que o novo nascimento nos traz, uma garantia de vida eterna, como nós lemos no versículo de número 16. Outra questão, outro resultado, ele nos mostra o caminho da luz. Versículo de número 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, o resultado do novo nascimento nos faz caminhar na luz e nos faz afastar das trevas. Outro resultado, e assim finalizando completamente, o novo nascimento, meus irmãos, o novo nascimento nos faz fortes em todo o tempo, nos faz realmente andar na luz, nos faz entender os céus, nos faz entender a sua glória, a glória de Deus, e nos faz crer sempre nas suas obras em nossas vidas, nos momentos mais difíceis, e faz com que outras pessoas reconheçam quem é Deus. Não foi assim que Nicodemos fez? Reconheceu o que Jesus Cristo está fazendo vinha da parte de Deus? Pois é, se você quer que outras pessoas reconheçam quem é Deus, viva um novo nascimento, e a partir disso, Deus usará você para ser instrumento para que as outras pessoas que dizem conhecer a Cristo, o conheçam, confessando, se arrependendo e alcançando a misericórdia. Amém, meus irmãos? Quantos aqui são nascidos de novo?
Eu não vou nem perguntar ao pessoal lá de casa lá, porque não tem como ver a mão, mas Deus vê, né? Onipresente. Então, meus irmãos, não achemos que o novo nascimento é algo banal, fútil. Não, ele é maravilhoso. Por isso que estamos aos pés de Cristo. O novo nascimento em Cristo nos proporciona riquezas insondáveis, coisas que a gente não tem como mensurar. Somente Deus é quem pode fazer isso. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque através do Teu Filho fomos regenerados, salvos de uma tão grande condenação. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu nova vida, o Senhor nos resgatou para Ti, o Senhor tem nos livrado de todas as amarras e artimanhas do inimigo, e pedimos ao Senhor que continuemos a viver essa nova vida que temos em Ti. Recebemos do Senhor esse novo nascimento do Espírito, ó Pai, o qual o Senhor proporcionou em nossas vidas. Aquele velho homem já não existe, ele está morto. Agora quem vive em nós é o Senhor, é Cristo. E as nossas vidas, as obras que fazemos, não são nossas, ó Pai, porque elas Te pertencem. Possamos viver em novidade de vida e sempre estarmos aos Teus pés. E pedimos ao Senhor, ó Deus, abençoe cada um de nós, dá-nos graças e forças para continuarmos a jornada. Muito obrigado por tudo, é assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém.